Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça na metodologia SAP Activate. Mas olha, nosso foco vai ser bem específico. Vamos falar sobre a primeiríssima e, sinceramente, a fase mais crítica de qualquer projeto de transformação SAP, a fase Discover. É aqui, nesse comecinho, que a semente do sucesso é plantada. Parece uma pergunta meio impossível de responder, né? Mas pensa bem, quando a gente fala de transformações gigantescas em que os riscos são altíssimos e os investimentos enormes, essa é a questão que não quer calar. E a resposta, acredite, está num planejamento estratégico impecável, muito antes de qualquer pessoa sequer pensar em escrever a primeira linha de código. É que o mundo dos negócios mudou completamente. Antigamente, os projetos eram verdadeiras maratonas, sabe? Longos, caríssimos, com aquele lançamento bombástico lá no final. Hoje, a pressão é outra. As empresas precisam ver o valor do investimento mais rápido, com custos menores e entregas que vão acontecendo aos pouquinhos, provando que o caminho está certo a cada passo. E essa nova realidade, bom, ela exige uma nova abordagem. E é exatamente para responder a esses desafios modernos que a SAP desenvolveu uma metodologia, uma estrutura super robusta. O nome dela? SAP Activate. A definição oficial já diz bastante, né? Mas traduzindo, não é uma fórmula de bolo, rígida. Pelo contrário, é uma metodologia flexível pensada para guiar qualquer tipo de projeto na era digital, não importa o tamanho ou a complexidade. É basicamente a resposta da SAP para a agilidade que o mercado de hoje exige. O SAP Activate organiza toda a jornada de implementação em 6 fases bem claras: Discover, Prepare, Explore, Realize, Deploy e Run. Cada uma tem seu papel, claro, mas tudo, absolutamente tudo, começa na fase Discover. Ela é o verdadeiro ponto de partida, o marco zero de toda essa jornada. Então, vamos focar nela, porque a fase Discover é a solução, a resposta estratégica para garantir que um projeto já nasça forte, com o pé direito, com total clareza do que precisa ser feito e por quê. Pensa assim, ó. Ninguém em sã consciência começa a construir um prédio sem uma planta baixa detalhada, certo? A fase Discover é exatamente isso para o projeto. E não é um rascunho, um esboço. É o plano detalhado que vai definir tudo o que vem pela frente, garantindo que a estrutura toda seja sólida antes da gente começar a gastar tempo e dinheiro de verdade. Tá, mas como é essa tal de planta baixa? Bom, ela é formada por 4 entregáveis essenciais. Juntos, eles criam a fundação estratégica do projeto inteiro. Vamos dar uma olhada em cada um deles. O primeiro entregável é aquele que olha para o todo, para a visão macro. A gente não está falando só de instalar um software, mas de criar uma estratégia de transformação digital para a empresa inteira. É a hora de pensar grande e definir o norte, o caminho a ser seguido. E é aqui que a coisa fica bem interessante. Porque sim, o S/4HANA é o coração digital da operação, mas a estratégia vai muito além. Ela começa a incorporar tendências como Internet das Coisas, Big Data. O resultado final disso tudo é um roadmap, um mapa claro que vai guiar a empresa na jornada de inovação, e não só na implementação de um sistema. Com estratégia na mão, vem a próxima pergunta. Ok, mas o que a gente ganha com isso? Qual o valor que isso vai trazer para o negócio? Este segundo entregável foca exatamente nisso. Entender e, mais importante ainda, conseguir medir, quantificar o impacto positivo que essa transformação toda vai gerar. E é aqui que o valor sai do papel e se torna algo palpável. A equipe vai explorar as funcionalidades novas, a interface do Fiori, por exemplo, que melhora demais a experiência de quem usa o sistema, vai olhar para as inovações que dá para fazer com a Business Technology Platform e, o mais legal, o uso de um sistema de teste. Isso é crucial porque permite que as pessoas botem a mão na massa, vejam os benefícios de perto, o valor deixa de ser uma ideia e vira algo concreto. Beleza, já temos a visão estratégica, já sabemos o valor que vamos gerar. A pergunta agora é como a gente vai executar isso? Esse entregável trata das decisões mais táticas, do como a implementação vai acontecer. É a gente saindo do o quê e do porquê para entrar de vez no como. O ponto central aqui é tomar decisões importantes. Vai ser uma implementação do zero, novinha em folha, ou vamos converter o sistema que já existe? Cada caminho tem suas particularidades. Fazer aquela verificação de prontidão do sistema atual é vital para não ter surpresas lá na frente. E um ponto que às vezes passa batido, mas é fundamental, a análise de necessidades de aprendizado. Preparar a equipe é tão importante quanto preparar o sistema. E para fechar, o último pilar da nossa planta baixa. Nenhuma estratégia, por mais genial que seja, se sustenta sem uma base técnica sólida. Esse entregável garante que
toda a infraestrutura de TI esteja prontinha para suportar a visão do negócio. Basicamente, essa etapa faz o mundo da TI e o mundo dos negócios falarem a mesma língua. Os requisitos técnicos são colocados na mesa e a equipe garante que os servidores, a rede, enfim, toda a infraestrutura não só aguente o projeto hoje, mas que também suporte a estratégia de inovação no longo prazo. É construir a fundação certa para o prédio que foi desenhado lá no começo. Depois de passar por esses 4 entregáveis, vamos amarrar as pontas e voltar para os desafios do início. Na prática, qual é o resultado de investir tempo e esforço na fase Discover? Olha que interessante, cada dor, cada problema comum num projeto grande desses é diretamente combatido por um dos entregáveis da fase Discover. O escopo estava incerto, a estratégia de inovação define. Dúvidas sobre o retorno do investimento, a análise de valor coloca na ponta do lápis. Medo dos riscos de execução, a estratégia de implementação mitiga isso. Incerteza técnica, a arquitetura técnica resolve. É um encaixe perfeito. E essa é a grande lição. O benefício de uma fase Discovery bem feita é imenso. Ela transforma incerteza em clareza, risco em confiança e aquela bagunça de desalinhamento em sinergia. É um passo que, sinceramente, não dá para pular se o objetivo é ter sucesso. Isso tudo nos traz para uma reflexão final. Ao começar uma transformação dessa magnitude, a pergunta que fica é: a base do projeto, a sua planta baixa, é só um esboço rápido de ideias ou é um plano de engenharia meticuloso projetado para garantir o sucesso desde o primeiro dia? A fase Discovery do SAP Activate garante que seja a segunda opção.